Senhor. Ainda estamos, irmãos, nessa transição em relação à pandemia e temos tomado os cuidados necessários de prevenção, né? Mas graças a Deus temos o privilégio de já estar voltando aos cultos presenciais com as devidas restrições e também pedindo muito ao nosso Deus que nos proteja, nos guarde. Também aos que estão nos acompanhando pela transmissão via internet, aos amados irmãos, não só aqui na nossa cidade, mas tem irmãos e amigos que nos acompanham em outros estados do nosso Brasil e até fora do nosso país. É uma alegria poder estar juntos na casa do Senhor nessa manhã. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé novamente em reverência à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura na carta aos Romanos. Nós estamos estudando pela manhã Romanos, no capítulo 16. Romanos, capítulo 16. E eu gostaria de ler do verso 8 ao final do verso 16. Romanos, capítulo 16, de 8 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai a Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e a meu amado Estaques. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique aos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, é sempre, como nós repetimos, Pai, uma alegria, um privilégio, uma honra muito grande estar na presença do Senhor, nessa casa dedicada a cultuar a Ti, Pai. Tu és merecedor do nosso louvor, da nossa sincera adoração e especialmente, Pai, a nossa gratidão. Estamos diante agora da Tua palavra e queremos muito mais, Senhor. Queremos receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Como nós cantamos, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aqui está a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira e que realmente nos alimenta, mas também nos edifica, nos transforma, nos exorta, nos corrige, nos disciplina e transforma realmente as nossas vidas. Então, Pai, pedimos agora pelo autor dessa palavra, que é o Espírito Santo da verdade, que ele venha mesmo, ele ser o nosso professor, o meu professor, porque reconhecemos a nossa até incapacidade, incompetência e dependência do Senhor para transmitir coisas tão
grandiosas e profundas. Então, Pai, fala ao meu coração, aos nossos corações, edificando a Tua igreja aqui reunida, e também os amados irmãos que estão nos assistindo, ouvindo, através dessa transmissão. E os amigos aqui presentes e também que estão assistindo, que ainda não têm essa certeza da salvação, que hoje seja até o dia favorável, o dia da salvação. Então, glorifica o Teu nome, Pai, nessa manhã. É isso que eu te peço. Também as salinhas, Pai, das crianças, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Alguns domingos atrás, nós iniciamos o capítulo 16 dessa epístola aos Romanos, e aqui o apóstolo Paulo, ele está saudando nominalmente irmãos daquela igreja, homens, mulheres, casais e até famílias. É interessante, né, que Paulo aqui, nós já mencionamos alguns domingos atrás, ele não saúda o Papa da igreja ali em Roma, Pedro, né? Pedro, como uma grande igreja diz que ele é o primeiro Papa da igreja ali em Roma. Mas o Paulo seria muito mal educado enviando uma carta, foi companheiro de Pedro e não cita nominalmente, não é, o grande Pedro, primeiro Papa da igreja ali em Roma. É lógico, amados, que não poderia citar, porque Pedro não estava ali até nesse momento. E tampouco Pedro foi o fundador da igreja ali em Roma, nem tampouco Pedro foi o primeiro Papa ali em Roma. Não. Na igreja é notório, na palavra de Deus diz que Pedro estava sim na fundação da igreja, mas em Jerusalém. Não só ele, mas aproximadamente 120 pessoas estavam congregando naquela assembleia. Quando o dia de Pentecostes aconteceu, desceu o Espírito Santo e os que estavam reunidos ali foram realmente batizados, né, com o Espírito Santo. E ali nasceu a igreja judaica. Não tinha nenhum gentio mais ali em Jerusalém. E depois, né, depois realmente da pregação do Evangelho, a igreja se espalhou e chegou realmente até Roma. Então, Paulo aqui está saudando, eu até coloquei assim como precursores, homens e mulheres que estavam ali antes de Paulo, antes de Pedro, né? Mas homens e mulheres que, podemos até dizer, né, eram pilares, realmente colunas e até baluartes daquela igreja. E olhando, né, aqui, amados irmãos, Paulo acrescenta a esses nomes nessa relação, sempre nós acabamos de ler aqui, né? Em Cristo, no Senhor, eleitos em Cristo, no amado. Ou seja, a esses Paulo está identificando como os santos que vivem em Roma. A igreja mesmo do Senhor, ela é uma igreja peculiar. E essa carta foi escrita não ao povo de Roma, né, mas a um pequeno grupo, aos santos que vivem em Roma. Se você vê logo no início da carta, aqui no capítulo 1, Paulo identificando, Romanos capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Cristo Jesus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma,
chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja verdadeira é aqueles que estão em Cristo. Somente estes. Não é que fazem parte de uma denominação, né? Eu sou da Hebron. Não. A igreja verdadeira é aquele que faz parte do corpo de Cristo, que está em Cristo, chamados para ser realmente de Cristo. Santo, ou seja, separado. O Edivaldo estava tratando, né, sobre, até ele mencionou um versículo lá, Colossenses 1:13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quem fez isso? Jesus, a pessoa de Cristo. Ele nos transportou, né? Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos, a palavra de Deus é bem clara, nós nascemos, homens e mulheres, sem Cristo, sem esperança, sem Deus nesse mundo, longe da comunidade, sem direito nenhum. Essa realidade que a palavra de Deus nos mostra de todo homem e mulher que nasce nesse mundo. Não fazemos parte realmente do corpo de Cristo, que é a igreja. Fazemos parte, né, do reino das trevas, do império de Satanás, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Jesus Cristo, né, fez uma obra grandiosa. Ele nos liberta dessa condição terrível, da escravidão do pecado, através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele se deu, pagou o preço do meu, do seu, do pecado do mundo inteiro, e assim ele pode dar o perdão. Então ele faz isso, né, e nos transporta de um império das trevas para o império do reino do Filho do seu amor. Então passamos a ter essa nova, né, condição, ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo. Por isso que Paulo fala, né, em Cristo, no Senhor. Fazemos parte agora do corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça e nós somos os membros. Então Paulo identifica nas suas cartas, nas escrituras, os santos, né, em Cristo Jesus. Então, amados, Paulo aqui está saudando esses amados irmãos que é até honrando esses nomes, né, desses amados irmãos, porque eram os pilares, as colunas, os baluartes daquela igreja, como eu falei até a semana passada. As pessoas marcadas realmente pelo seu procedimento, pelas suas obras, pelas suas atitudes, ou seja, o verdadeiro santo, o verdadeiro salvo, né, foi salvo para servir, ou seja, estavam servindo ali a igreja, ao evangelho, e eram conhecidos por isso, pela operosidade da fé, né, pela abnegação do amor e a firmeza na esperança, todos os benefícios que Deus realmente nos dá. E assim, esses amados irmãos aqui eram as pessoas que estavam mesmo, né, trabalhando ali naquela seara, na cidade de Roma. E Paulo, apesar de não, assim, ter sido fundador daquela igreja, nem tampouco até escrever essa carta tinha ido ali em Roma, mas ele tinha um grande desejo, né? Ele queria mesmo visitar esses irmãos e ser ali em Roma uma base de apoio, porque a ideia do Paulo era ir até a Espanha. Ele tinha, como ele escreveu aqui nessa carta, nós passamos,
o campo de atuação dele, nas regiões que ele trabalhou, já tinha esgotado, né? Ele queria ir além, levar o evangelho a locais aonde não tinha sido anunciado Jesus Cristo. E Roma, assim, ele queria como base, né? Mas ele conhecia irmãos ali. A igreja naquele tempo tinha, né, as conexões, e Paulo conhecia até muitos pessoalmente. E nós vimos vários deles, e hoje vamos continuar aqui, né? No verso 8, Paulo diz assim: saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Sabe, irmãos, muitos comentaristas, estudiosos da palavra, eles falam que esse nome Ampliato era um nome até comum no meio de nome de escravos, né? Vocês sabem que naquele tempo o Império Romano era composto de muitos escravos. Então esse nome Ampliato era até comum, né, entre os escravos da família do imperador naquele tempo. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses, na carta, ele diz: olha, os da casa de César vos saúdam, né? Então, não tinha nenhuma dúvida, nós não temos, que até, como assim, casa de César, não era só parente, mas todo aquilo que envolvia, né, o império. Então, Ampliato provavelmente era um escravo da família do imperador, assim como outros nós vamos ver mais adiante. Mas Paulo chama esse Ampliato, olha, meu dileto amigo no Senhor. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo, o meu amado amigo no Senhor. Como é bom, né? E nós precisamos sim de termos amigos, e nós sabemos, né, na nossa vida comum, diária, que nós, durante a nossa existência, fazemos amigos, temos amigos, pessoas queridas, né? Mas a palavra de Deus aqui fala, Paulo dizendo, um amigo no Senhor. É diferente do amigo comum, do amigo normal. Aliás, Provérbios capítulo 18 diz assim, olha, Provérbios capítulo 18, versículo 24, Provérbios capítulo 18 e verso 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegado que um irmão. Parece até uma contradição, né? Mas o autor aqui de Provérbios, Salomão, ele é um homem sábio, né? E escreveu segundo o Espírito Santo. Então, o homem que tem amigos demais, é outra expressão, sai até quebrado, né? Porque as falsas amizades, os aproveitadores, os interesseiros que se dizem amigos. E essa expressão aqui, talvez quem tenha muitos, né, assim como diz a palavra de Deus aqui, até sai perdendo, decepcionado, as situações embaraçosas, né, envolvendo amizades. Mas aqui Paulo, o autor diz, mas há amigo mais chegado que o irmão. E é nesse ponto aqui, irmãos, que Paulo está dizendo, olha, esse Ampliato, né, é um amado, um estimado amigo no Senhor. Aquele que é cúmplice verdadeiramente no Senhor. Nós não fazemos, ninguém, né, faz a obra de Deus sozinho, muito pelo contrário, né, a obra de Deus ela é feita, né, por várias, e aqui há o exemplo mesmo, esse amigo no Evangelho, né,
amigo no Senhor, aquele que está realmente junto, aquele que está com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento, com o mesmo alvo. É esse que Paulo está dizendo. Esse Amplíato era um amigo mais chegado até que o irmão, né, nas coisas de Deus. Era cúmplice nas coisas de Deus, a quem Paulo realmente podia confiar. Eu lembrei muito, sabe, amado, do nosso fundador, nosso amado pastor Frederico Wall. E ele tinha muitos amigos, assim, no Senhor, né? Homens e até mulheres que eram realmente envolvidos, eram companheiros, eram cúmplices nas coisas de Deus. E muitos, né, dentre nós aqui fomos realmente influenciados, até diria assim, contaminados, né, com as coisas de Deus, aconselhados em relação às coisas de Deus e para o bem, né? Porque muitas vezes nós achamos que temos amigos que nos contaminam, nos aconselham para o mal, para as coisas que não edificam. Por isso que a Bíblia diz, né, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, né, no conselho até de um amigo que seja ímpio. Não ande no caminho de pecadores, nem tampouco se assente na roda dos escarnecedores. Então, cuidado com os conselhos de amigos que você está recebendo. Sabe, amados, Salomão morreu, o rei Salomão, e o seu filho Roboão, ele assumiu, né, o trono. E ele chamou os amigos do pai dele, os conselheiros, os homens idosos, e pediu conselho do que ele deveria falar para o povo. E eles disseram, olha, como governante, né, como um rei, como um governador, como um presidente, como um prefeito, tem um excelente conselho. Ele disse assim, seja servo do seu povo, né? Procura trabalhar para o seu povo, e eles serão servos seus para sempre. Sirva ao povo. Aí a Bíblia diz que Roboão foi ouvir os conselhos dos parça dele, né? A linguagem dos parça, dos amigos, os colegas, os jovens que tinham sido criados juntamente com Roboão. E eles deram o conselho ao contrário. Não, né? Impõe ainda mais servidão ao povo. E o que aconteceu? O povo se rebelou contra o seu rei. Conselhos, né? Muitas vezes nós estamos recebendo ou dando conselhos, e o que nós estamos realmente aconselhando? Então Paulo aqui, ele diz, olha, eu tenho um amigo, esse é mais chegado que o irmão, e amigo no Senhor, né, que esse eu considero, porque tem o mesmo pensamento, o mesmo alvo. Muitas vezes, irmãos, sabe, amados, no trabalho de Deus, não só ser amigo resolve, mas amigos no Senhor, aí é diferente. Então Paulo aqui honra esse homem, né, chamado Amplíato, que ele diz assim, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Mas continuando, a lista é grande, eu estou tirando algumas lições, né,
desses homens aqui. No verso 9, Paulo diz assim: saudai a Urbano. Olha só, saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Outro homem aqui que Paulo diz: olha, esse é o nosso cooperador, mas é em Cristo. Estava totalmente envolvido no trabalho realmente de cooperação na obra de Deus. Sabe, amados, nós somos, a Bíblia diz, cooperadores nessa lavoura, nessa grande lavoura que é o Evangelho, a pregação, levar o Evangelho a toda criatura. Você muitas vezes não pode ir, né? Mas você é um cooperador ajudando aqueles que vão, aqueles que estão realmente na frente de muitas batalhas, de muitas lutas. E nós aprendemos aqui nessa igreja, né? Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E como igreja até local, nós cooperamos, somos cooperadores, né? E sabemos até como, enviando, participando na formação até, né? Contribuindo e também orando. Então, Paulo tinha nesse irmão aqui, Urbano, como um cooperador até realmente no Evangelho. Tem um verso que eu gosto muito, sabe, amados? Que até nos anima. E olha, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, e o versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Para os cooperadores, né? Para te animar, para nos animar, diz assim, olha, porque Deus, Hebreus 6,10, não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. É bem claro aqui, olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciaste para com o seu nome. O verdadeiro cooperador, ele tem que ter realmente esse princípio aqui: eu estou fazendo para o Senhor, né? Para o nome do Senhor, não para um homem, para uma mulher. Não faça, né? Nada que seja para agradar o pastor, agradar o líder, não, faça para Deus. Evidencie isso para o Senhor e vai mudar toda a sua concepção, porque muitas vezes nós até nos decepcionamos com homens, com pessoas, mas de uma vez que você faz para Deus, muda, né? Seja cooperador realmente na obra de Deus. Então, está dizendo aqui, olha, Deus não é injusto, Ele não vai ficar esquecido do amor que evidenciaste para com o seu nome. E Ele diz, olha, pois servistes, aí a forma de cooperar, servir, pois servistes e ainda servis aos santos, à igreja, né? Ao trabalho do Senhor, não olhando pessoas, né? Mas olhando para o Senhor. Então, Paulo aqui saúda o Urbano, que é um dos cooperadores dele em Cristo. Mas continua, 16:9, né? A parte B diz: e ao meu amado Estaques. Não se tem praticamente nenhuma informação desse irmão, mas Paulo diz: é meu amado Estaques, né? Assim como outros no meio da igreja, Paulo, no meio de todos esses, destacar esse homem Estaques. É meu amado, uma pessoa que ele amava, né? Tinha consideração. Irmãos, isso é muito bom, né? No meio do povo de Deus, da obra de Deus, termos amados,
verdadeiramente, né? É pouca coisa, mas está aqui o seu nome. Verso 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Olha que referência especial. Paulo fala desse Apeles como um aprovado em Cristo. Sabe, irmãos, quem é que está aprovado? É alguém, né, que passou numa prova, ou num concurso, ou num teste, e foi aprovado naquela matéria, naquela faculdade, ou enfim, né, em qualquer coisa. É a pessoa que foi testada, provada e aprovado. E aqui Paulo está dizendo que esse Apeles foi aprovado nas coisas de Deus. Não é? A palavra de Deus diz lá, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. É Deus que vai nos aprovar ou nos reprovar. Não é? O Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, cada um de nós, irmãos, temos por obrigação diante de Deus ser pessoas aprovadas, né, em Cristo Jesus. Então, é essa exortação que Paulo deixa aqui através do Apeles, um homem realmente aprovado em Cristo. E ele continua, verso 10, a parte B. Saudai os da casa de Aristóbulo. Assim como os da casa de César, né, esse Aristóbulo aqui, acredita-se, né, os estudiosos, que esse homem era irmão do Herodes Agripa I e neto de Herodes o Grande. Então Paulo não diz que o Aristóbulo, né, era crente, mas os da casa de Aristóbulo, ou seja, era uma família importante, até da realeza. Havia crentes na casa de Aristóbulo. Então Paulo diz, saudai os da casa de Aristóbulo, assim como os da casa, né, de César vos saúdam. Então isso é muito bom saber que no meio dos grandes, né, havia crentes em Jesus Cristo. Diz aqui o verso 11, olha, saudai a meu parente Herodião. Paulo tinha parentes, né, nós já vimos, e aqui esse Herodião, também os estudiosos, os pesquisadores, falam que esse Herodião estava relacionado ao rei Herodes, ou seja, um parente até judeu de Paulo, que pertencia, né, à casa de Herodes. Então, crentes, né, no meio lá da realeza. Mas continua aqui, saudai os da casa de Narciso, 11b, né? Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. É a mesma situação, os da casa de César, né? Os da casa mesmo de Aristóbulo, agora os da casa de Narciso. Esse Narciso também, segundo os historiadores, né, os homens que pesquisam, acredita-se que ele era secretário do imperador Cláudio, na época em que Paulo escreveu essa carta. Então, havia, né, no meio lá dos grandes, da casa de Narciso, crentes em Jesus Cristo. O evangelho, né, se espalhando até realmente no império. É muito bom saber disso, né? Mas continua aqui, versículo 12. Paulo diz assim: saudai
a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Em outra tradução, a Trifosa e a Trifena, está escrito assim: trabalham, não é? Continuam trabalhando, não é que elas morreram aqui, não, estavam vivas, né? Trabalham no Senhor. Como nós vimos no verso 6, quando Paulo diz: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós, estavam em plena atividade. E esse trabalhou aqui e trabalham, como eu falei no domingo passado, o verbo aqui é ficar cansado, não é? É realmente ficar exausto da labuta, um trabalho pesado, cansativo, corporal. Isso acontece com cada um de nós, até que trabalhamos secularmente. Mas a diferença aqui, irmãos, é que ficar exausto para o Senhor, né? No Senhor. É uma diferença muito grande. Quantas vezes na minha vida cristã, né, eu cheguei em casa assim, exausto, cansado, dolorido de ter feito alguma coisa para o Senhor, para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. E aqui Paulo enaltece, são duas irmãs, provavelmente gêmeas, né? Trifena e Trifosa. Sabe, amados, meditando nesses dias sobre esses nomes aqui e essas irmãs, me veio assim no coração que poderiam ser até duas moças, né? Duas jovens até. Não está aqui não, mas eu senti no meu coração, sabe? Que Trifena e Trifosa, duas moças, né? Até jovens, trabalhadoras realmente no Senhor. E gêmeas, sabe o que quer dizer? Por que entrou assim os nomes delas? A Trifosa quer dizer graciosa. Trifosa é graciosa. E Trifena, né, delicada. Mas ambas, né, grandes trabalhadoras no Senhor e para realmente o Senhor. E aí eu fiquei pensando, eu poderia até fazer uma aplicação para os nossos jovens hoje aqui na igreja, as nossas jovens, sabe, meus amados, não desperdice, viu, jovem, em Cristo, não desperdicem seu tempo com as coisas que não edificam, com as coisas que não são eternas. Não desperdice seu tempo com as coisas passageiras, transitórias. Substitua por coisas que são eternas, não é? O apóstolo Paulo, falando para o Timóteo, para o Tito, ele diz assim, veja, 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, e no versículo 12, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, não despreza aquilo que Deus te deu, né? No vigor, na potência da sua idade, da sua mocidade, não despreza, porque muitos pensam, né, que é ser chato, é careta, ser um jovem em Cristo, um jovem cristão. Estou perdendo meu tempo, estou perdendo minha mocidade, estou perdendo as oportunidades, não é? Muito pelo contrário, amados. Paulo diz, ninguém despreze realmente a tua mocidade. O quanto na história até da igreja e na história mesmo
da humanidade, homens e mulheres jovens, foram produtivos, né? Honraram a Deus, trabalharam para Deus. Poderia citar aqui muitos, mas lembra de Daniel? Daniel e os 3 hebreus estavam exilados até, né, lá na Babilônia, e o rei estava selecionando jovens que fossem cheios de sabedoria, de conhecimento, né, de procedimento, para fazer parte até. Foram selecionados. E dentre eles estavam esses 4 hebreus, mas homens que serviam ao Senhor e deram testemunho, né, para Deus ali. Os irmãos sabem muito bem realmente da história. Mas eram gratos a Deus, tinham gratidão ao nosso Deus, né? E jovens produtivos. Quantos aqui até dessa igreja, na história dessa igreja, né, jovens que hoje são missionários, pastores, pais de famílias, homens, né, homens de Deus, e eram envolvidos até nos trabalhos aqui dessa igreja. E se formaram, né, fizeram suas carreiras e estão aí provando, né, que realmente não perderam tempo com outras coisas que realmente não edificam. Foram gratos a Deus, gratidão mesmo ao Senhor. E, amados, por isso que entrou assim, né? Quem sabe, né? Essa Trifosa e a Trifena eram 2 jovens, né, que foram muito usadas pelo Senhor. Então Paulo diz: saudai, né, a Trifena e a Trifosa, aos quais trabalhavam no Senhor. E ele continua, volte lá, Romanos 16, 12. Diz assim, olha: saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Pérside, outra, né, braço forte ali naquela igreja. Muitas mulheres, não é, amados? Muitas mulheres, não é, amadas, que trabalharam realmente no Senhor. Então Paulo continua aqui no versículo 13, olha: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Todos os comentaristas, eles têm praticamente a mesma posição em relação a quem era esse Rufo. O Evangelho de Marcos, Marcos escreveu em Roma, né? Estava em Roma, o João Marcos, quando ele escreveu esse Evangelho. E também foi para Romano. E lá no capítulo 15, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 15, no versículo 21, Evangelho de Marcos capítulo 15, e no versículo 21 ele vai falar, né, identificar aqui esse Rufo. Diz assim, olha, Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Então, o pai do Alexandre e do Rufo era o Simão Cirineu, aquele homem que ajudou, né, teve o privilégio de carregar até a cruz de Cristo por um espaço de tempo. Então esse Rufo aqui era filho desse Simão Cirineu. E olha o quanto, né, essa família foi abençoada por Deus, a ponto de Paulo citá-lo aqui como dizendo, olha, saudai a Rufo, eleito no Senhor. Outra, né, característica que Paulo dá aos filhos de Deus, eleito no Senhor. Nós passamos, né, nos estudos de Romanos sobre
falamos sobre a eleição mesmo, a escolha de Deus. Deus elegeu aqueles que Ele quis, por vontade própria. Tem vários versículos, mas como nós estamos em Romanos, veja aqui, volte no capítulo 8, Romanos capítulo 8, e aqui no versículo 29. Romanos 8, 29. Paulo diz assim, olha, porquanto aos que de antemão conheceu. Aqui Paulo está dizendo que Deus de antemão te conheceu, te elegeu, te escolheu, antes da fundação do mundo. Olha que privilégio, né? Já ser um eleito de Deus. E aqueles que, ele diz aqui, de antemão conheceu, elegeu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É uma bênção muito grande. Deus te elegeu, te predestinou, te escolheu com um propósito, para você ser, né, diz aqui, conforme a imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus. E diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, aos que ele elegeu, aos que ele conheceu, estes também ele chamou de um por um. E Rufo foi um deles, né? Por isso que Paulo está dizendo, Rufo, o eleito do Senhor. E aos que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Então, amados, nós fomos chamados, né, porque fomos eleitos, predestinados, escolhidos por Deus. E Ele chama cada um pelo seu nome. E aqueles que Ele chamou, Ele justifica. Nos torna realmente filhos de Deus. E, irmãos, ainda há um futuro glorioso, né? A nossa redenção desse corpo aqui. Esse corpo nós vamos ser... haverá um novo corpo. Deus vai transformar esse corpo pecaminoso num corpo glorioso, a semelhança do corpo de Cristo. Então Paulo saúda, né, esse amado irmão aqui, volte lá, saudai Rufo, um eleito no Senhor. E ele fala da mãe, a mãe de Rufo, não dá o nome, né, mas diz, igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Olha que maravilha, né? Uma mãe até para o apóstolo Paulo. Quantas mães, né, há realmente no meio do povo de Deus? Verdadeiras mães que são zelosas no trabalho do Evangelho, no trabalho do Senhor. Mães que assim são braços fortes, mães que estão cooperando, orando, trabalhando, ajudando, grande papel, né? Semana passada, quando eu falei de Maria, eu mostrei vários exemplos, né? Mas mães, realmente, como foi para o apóstolo Paulo. E aí continua aqui, vamos lá, né? Verso 14, saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles. Sabe, amados, a igreja no início, ela se reunia em casas, não tinha assim um templo como nós temos hoje, mas havia casas onde se reuniam os irmãos. Então Paulo saúda esse núcleo ali. No versículo 15 ele diz, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos
que se reúnem com eles. Olha só, outro grupo aqui, né? Maravilhoso. Então, amados irmãos, o Paulo termina essa saudação dizendo assim, ó, no versículo 16: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo, né? É beijo mesmo, é um beijo santo. Era tradição, até comum, no primeiro século, os irmãos, as pessoas se saudarem uns aos outros com beijo, né? Na testa, no rosto e até realmente na barba. Era comum. Mas Paulo fala aqui, né? Ele incentiva isso, mas com beijo santo, com ósculo santo, como um beijo de amor realmente fraternal. Porque há, né, sem dúvida, o beijo falso, o beijo até hipócrita, o beijo de Judas, que é bem conhecido, né? Até no meio da irmandade, no meio mesmo da congregação. Então Paulo diz, olha, incentivem, né, esse amor fraternal, um beijo realmente de honestidade, de sinceridade, um ósculo de amor, um ósculo santo. Sabe, amados, nós gastamos assim um pouquinho de tempo, acho que foi 3 ou 4 estudos, né, vendo como Paulo tinha honra, carinho, gratidão a esses pilares, né? A esses homens que realmente, e mulheres, podemos dizer, baluartes da igreja, precursores, até realmente pais. E a lição para nós aqui é que nós devemos imitar aquilo que é bom, imitar aquilo que edifica, aquilo que realmente constrói. Homens e mulheres que foram marcados, né, foram notórios, foram vistos, se distinguiram, bem conhecidos no meio da congregação, no meio até das feitos, pelos seus atos, pelas suas ações. A Bíblia diz que nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos, não é, com esse propósito. O Senhor Jesus diz lá, não foste vós que me escolhestes a mim. Antes eu vos escolhi a vós outros e ordenei e designei que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Nós fomos salvos para servir a Deus através da nossa santificação pessoal e para a frutificação realmente na obra de Deus. E aqui nós vimos uma lista maravilhosa, né, de cooperadores, companheiros, trabalhadores, amigos no Senhor, aprovados, mãe para muitos, né? Muitos aqui até deram a sua própria, estavam dispostos, como foi o caso de Priscila e de Áquila, arriscar até a própria cabeça, estavam tão comprometidos, né, com a obra de Deus, que tem aquela expressão, né? Tá até o pescoço, né, comprometidos. Pessoas que foram muito úteis, influenciadores, como eu falei semana passada, né, deixaram a sua marca no Evangelho. E seus nomes estão aqui relacionados nessa carta, escritos. E hoje, lendo, né, nos desafia, irmãos, até nessa manhã aqui.
eu sou realmente salvo em Jesus Cristo? Eu estou realmente no Senhor? Se isso é verdade, irmãos, a minha atitude, né, tem que mudar. A minha ação tem que mudar. O meu comportamento tem que mudar. O meu procedimento tem que mudar. Então, que esses nomes aqui maravilhosos sirvam para nós nessa manhã como um incentivo, né? E até um desafio para cada um de nós. A homens, a mulheres, a casais, a jovens, que todos nós, irmãos, possamos assim, né, imitá-los. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É o desafio. Sabe por que Paulo estava identificando os verdadeiros, né, e até mostrando realmente esse alerta? Porque nós vamos ver para a semana, no versículo 17 em diante, Paulo vai identificar outro tipo até de pessoas que estavam no meio da igreja, mas não estavam fazendo o que esses aqui estavam, né? Somente para a gente concluir e já ficar para o próximo domingo. Olha o que ele diz: rogo-vos, Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis. Antes, Paulo aqui está notando, né, identificando, mostrando esses maravilhosos aqui, mas olha o que ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis, né? Fiquem bem abertos, bem alertas, bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, de nós, até de mim, né? E ele dá um conselho: olha, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, ao seu próprio interesse, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações incautos. Cuidado, né? Então veja o contraste aqui, que hoje, né, possamos imitar esses, diria assim, heróis da fé, né? Que Deus nos ajude, né? Pai, muito obrigado, Senhor, até nessa manhã, que podemos ainda contemplar esses nomes de irmãos maravilhosos, até estranhos a nós, mas que estão aqui como testemunhos de amor ao Senhor, de fidelidade, de cooperação, de trabalho, de testemunho mesmo, Senhor, na tua casa. E que nós, possamos até imitá-los, Pai, através do nosso agir em relação ao teu trabalho, em relação à obra de Deus. Que sejamos cooperadores nessa seara do Senhor. Nos ajuda, Pai, e te peço. E também por aqueles que estão aqui, que ouviram a tua palavra, possam ser realmente desafiados a continuar, a perseverar. Se porventura há entre nós alguém que ainda não é do Senhor, ainda não está em Cristo, que possa meditar e possa mesmo entregar sua vida ao Senhor. Muito obrigado, Pai, abençoa os ouvintes da palavra também, e assim, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, nós queremos agradecer a presença de todos, tem amados irmãos nos visitando, também que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos terminar o trabalho nessa manhã, vamos ficar em pé, vamos louvar ao nosso Deus, e assim, tenham todos um bom dia, um bom domingo. E se Deus permitir à noite,
estaremos novamente aqui para ouvir a palavra do Senhor. 19 horas, tá bom? Maranata, Tu és a minha luz, a minha salvação. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos que nos acompanham pela internet, por favor, agora reúnam as crianças para a lição bíblica. Meus amados, tenham todos um bom dia.